De volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, e o deputado Adrian, do PMDB. Deputado, falávamos no bloco anterior sobre a absolvição da deputada Jaqueline Roriz, e essa absolvição trouxe no seu bojo a discussão sobre o voto secreto, se ele deveria permanecer ou não na Câmara. Há quem argumente que o voto secreto favorece o espírito ali de corpo da instituição, que aí poupa os seus integrantes de acusações evidentes, como foi a acusação que pesou contra a deputada. Como é que o senhor vê essa questão? Que tipo de avaliação o senhor tem da questão da deputada e também, especialmente, da oportunidade de se suprimir ou não o voto secreto? Olha, eu acredito que quando a gente contrata alguém, esse alguém tem que passar todas as informações para a gente. E eu acho que o deputado federal, ele é funcionário da população, do povo. Quando nós vamos para as ruas pedir o voto, eles votam na gente querendo que nós passamos as informações para ele, o que acontece lá, que seja transparente. Então, eu sou totalmente a favor do voto aberto. Vamos ter problemas em relação a partidos, a governo? Vamos ter, mas eu acho que, acima de tudo, está a população brasileira. O que aconteceu foi uma coisa absurda. Todo o Brasil viu o que foi feito por ela, pela deputada, e, de repente, ela foi absolvida. A minha preocupação maior é que isso abre precedente para outros casos futuros. Que a classe política... Exatamente. Isso aí eu fico preocupado o que vem pela frente. E quando vier, não vai usar essa situação como exemplo? Eu sou a favor do voto aberto. Eu lamento que o deputado precise do voto aberto para ter consciência do poder que ele representa, né? Eu, sinceramente, eu assim, tudo quando está em julgamento, e que está em julgamento a consciência e o julgamento do outro, você pode ter o seu direito preservado do seu julgamento. Porque todo mundo que está ali está muito exposto à pressão. Então, assim, se você tem consciência... Mas não prevalece do seu ali voto, a pressão popular, deputada? Pois mas é isso que eu estou dizendo. Se você tem consciência do voto que você representa ali, você vai dar o seu... Eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade de votar aberto em nada que eu voto ali. Posso votar aberto. Se o voto fosse aberto, eu teria votado do mesmo jeito. Ou contra ou a favor. Né? Se votasse contra a cassação da Jaqueline, eu argumentaria, e como votei para cassar, argumentaria do mesmo jeito. Mas nem todo mundo ali tem a mesma condição. Então, muitas vezes a pressão de determinadas forças ali... Por exemplo, você imagina você votar alguém, você caçar alguém por tráfico de droga, imagina a pressão. Então, muitas vezes o voto secreto permite que você casse alguém justamente sem que você pessoalmente sofra determinada pressão de grupos organizados, de grupos de extermínio, de pressões. Então, às vezes o voto secreto preserva um voto justo. É isso que eu estou querendo que a gente reflita. Pode ser que em determinado momento todo mundo seja convencido de que esse voto deva ser aberto. Mas eu acho que a gente precisa refletir melhor quando está em julgamento determinado crime. Então, eu acho que é para refletir. Não é uma posição fechada, mas acho que a gente precisa refletir, porque a nossa tendência é rapidamente achando, bota aberto e tal, porque isso está na opinião pública. Mas tem que pensar melhor, pesar cada situação para que a gente não vá correndo na moda, dizer, voto aberto, porque às vezes, em determinadas situações, voto secreto é que preserva o voto mais justo e o julgamento melhor. Deputado Adrian, o senhor do PMDB, vive uma situação de relativa turbulência na sua relação com o governo federal. Há setores do PMDB que acham que o partido na administração da presidente Dilma tem um peso, um espaço bem menor do que tinha durante a gestão do presidente Lula. Isso estaria trazendo uma certa insatisfação entre alguns PMDBistas. Alguns, inclusive, chegaram a propor, a exortar o partido a deixar os cargos federais por conta de um suposto desgaste que a ocupação desses cargos tem trazido, e já que não há uma presença política forte, preponderante do PMDB nas decisões estruturantes do governo. Como é que o senhor vê esse tipo de posição, de crítica de setores do seu partido em relação a uma suposta pequena densidade do partido nas definições centrais do governo da presidente Dilma? Existe realmente alguma insatisfação dentro do partido, mas o PMDB sempre caminhou junto com a presidente Dilma. A nossa insatisfação não é para
inviabilizar o seu governo, ao contrário, é contribuir para uma melhoria, uma igualdade, onde todos possam ter a sua importância. Existe realmente isso, mas em momento algum o PMDB falou em deixar o governo. Falou, até eu assinei, um documento em deixar os cargos, né? Devido a esses problemas todos que está acontecendo, e nós ficamos praticamente sozinhos. A nossa intenção é apoiar o governo Dilma totalmente e partir para um diálogo, para uma construção de um trabalho conjunto. Deputada, há uma posição que não é só do PMDB em relação a essa crítica sobre a maneira com que a cúpula do Palácio do Planalto trata a relação com os aliados. Há quem diga que há uma posição muito preponderante, muito acachapante, exclusiva do PT nas decisões de governo, em detrimento de outros partidos da base, no qual eu incluo o PCdoB. Como é que a senhora vê essa relação do Planalto com os partidos aliados? Ela é equilibrada? Há uma, digamos, distribuição equânime de poderes entre esses partidos? Ou a senhora acha que é preciso fazer um ajuste para que a coisa flua melhor? Olha, eu diria que na composição do governo Dilma houve uma involução em relação às composições, né? O governo Lula é um governo de mais composição com os partidos do que o governo Dilma. Não é nem tanto para o PCdoB. O PCdoB é um partido de tamanho menor e não tem grande alcance de cargos porque entende que é um partido menor, né? Mas compreenda assim que no conjunto dos ministérios, quer dizer, tem alguns ministérios que eram de composição, que isso é mais eficaz de fato, é mais amplo, é mais suprapartidário, isso funciona melhor, e ministérios que viraram ministérios completamente petistas, vamos dizer assim, né? Que eram de composição e viraram só do PT. Então é um governo mais petista do que o governo Lula, eu diria isso. Mas em termos de decisão, de ouvir, eu acho que está melhorando. Quer dizer, o conselho político dela com os partidos tem se reunido mais, ela tem chamado mais os partidos para conversar, tem chamado mais os líderes para conversar. Eu acho que é um processo, né? A presidente Dilma não tinha a mesma história política do presidente Lula. Eu acho que isso é uma aprendizagem. Como é que a senhora vê a relação com a Câmara? O acho que vai melhorando. Eu acho que no primeiro momento foi turbulento, eu acho que a tendência é ir se acomodando na medida em que ela também vai construindo um processo político próprio, né? Porque cada um tem uma experiência de vida. Perfeito. A presidente Dilma não tinha a experiência política do presidente Lula e é um processo de aprendizado. Eu acho que isso também se aprende na vida e ela vai, daqui a pouco, ter o seu próprio método, a sua forma de fazer. E acho que essas coisas se acomodam com o tempo e nós temos que ajudar e contribuir. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, eu é que agradeço. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado também, deputado Abner, pela sua presença, pela entrevista concedida ao Jogo do Poder. Foi um prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Muito obrigado a todos. Muito obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.